Você já parou para pensar que estamos vivendo os últimos dias da história da humanidade? Que os sinais do fim dos tempos estão se cumprindo diante dos nossos olhos? Que a volta de Jesus Cristo está mais próxima do que nunca? Se você tem dúvidas sobre isso, eu quero te convidar a assistir esse vídeo até o final, onde eu vou te mostrar como a Bíblia descreve o fim do mundo e como podemos nos preparar para esse grande dia. Você vai se surpreender com as profecias que já se cumpriram e as que ainda estão por se cumprir. Você vai descobrir como os acontecimentos atuais, como as guerras, as pestes, os desastres naturais, a apostasia, o surgimento de falsos profetas e a pregação do Evangelho, estão confirmando o que a Bíblia já previu há milhares de anos. Você vai entender como Deus tem um plano para a sua vida e para a sua salvação, e como você pode fazer parte dele. Não perca essa oportunidade de conhecer a verdade que liberta e que transforma. Fique comigo e vamos juntos estudar a palavra de Deus sobre o fim dos tempos. Qual é a relação do aquecimento global com o fim dos tempos? O aquecimento global é um fenômeno que consiste no aumento da temperatura média da superfície da Terra, causado principalmente pela emissão excessiva de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso. Esses gases formam uma camada na atmosfera que impede a saída do calor do planeta, provocando o chamado efeito estufa. As consequências do aquecimento global são graves e variadas, afetando o clima, o meio ambiente, a biodiversidade, a saúde, a economia e a sociedade. Entre os principais efeitos do aquecimento global, podemos citar o derretimento das calotas polares e das geleiras, que aumenta o nível do mar e ameaça a vida de milhões de pessoas que vivem em áreas costeiras e ilhas. A alteração dos padrões de chuva e de seca, que afeta a agricultura, a pecuária, a produção de energia e a segurança alimentar. A intensificação de fenômenos climáticos extremos, como furacões, tornados, tempestades, inundações, incêndios, ondas de calor e de frio, que causam mortes, destruição, deslocamento e sofrimento. A perda de habitats e de espécies, que reduz a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos como a polinização, a purificação da água e do ar e o equilíbrio do clima. A propagação de doenças infecciosas, como a malária, a dengue, a febre amarela, a zika, a chikungunya, a leishmaniose, a cólera, a leptospirose, entre outras, que afetam a saúde humana e animal. A piora da qualidade do ar, da água e do solo, que aumenta a poluição e a contaminação e prejudica a saúde e o bem-estar das pessoas e dos ecossistemas. Ampliação das desigualdades sociais e econômicas, que aprofunda a pobreza, a fome, a violência, os conflitos, os refugiados e as migrações forçadas. Diante desse cenário alarmante, muitas pessoas se perguntam: o que a Bíblia tem a dizer sobre o aquecimento global? Será que ele é um sinal do fim dos tempos? Será que ele faz parte do plano de Deus para a humanidade? Será que ele pode ser evitado ou revertido? A Bíblia é a palavra de Deus revelada aos homens, e nela encontramos muitas profecias sobre os acontecimentos que antecedem a segunda vinda de Jesus Cristo e o fim deste mundo. Essas profecias foram dadas por Deus para nos alertar, nos preparar e nos consolar diante das tribulações que enfrentaremos nos últimos dias. Em Mateus 24, Jesus responde aos seus discípulos sobre quais serão os sinais do fim dos tempos. Ele diz que haverá guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos, perseguições, falsos profetas, apostasia, maldade, esfriamento do amor e pregação do Evangelho a todas as nações. Ele também diz que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e que o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz.
As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Ele diz que essas coisas serão o princípio das dores e que aquele que perseverar até o fim será salvo. Em Apocalipse, o último livro da Bíblia, encontramos uma visão profética de João, o apóstolo, sobre os eventos que ocorrerão antes e depois do retorno de Jesus. Nessa visão, João vê 7 selos, 7 trombetas e 7 taças que representam os juízos de Deus sobre a terra e seus habitantes. Entre esses juízos estão o primeiro selo, que revela um cavaleiro branco, que simboliza a conquista e a guerra, Apocalipse 6, 1, 2. O segundo selo, que revela um cavaleiro vermelho, que simboliza a violência e o derramamento de sangue, Apocalipse 6, 3, 4. O terceiro selo, que revela um cavaleiro preto, que simboliza a fome e a escassez, Apocalipse 6, 5, 6. O quarto selo, que revela um cavaleiro amarelo, que simboliza a morte e a peste, Apocalipse 6, 7, 8. O sexto selo, que revela um grande terremoto, o sol se tornando negro como pano de saco, a lua se tornando vermelha como sangue, as estrelas do céu caindo sobre a terra, o céu se retirando como um pergaminho e os homens se escondendo nas cavernas e nas rochas, por causa do grande dia da ira do Cordeiro, Apocalipse 6, 12, 17. A quarta trombeta, que revela um terço do sol, da lua e das estrelas sendo ferido, e um terço do dia e da noite ficando sem luz. Apocalipse 8, 12. A quinta trombeta, que revela uma estrela caída do céu, que abre o abismo de onde saem gafanhotos com poder de escorpião, que atormentam os homens por 5 meses, mas não os matam. Apocalipse 9, 1, 11. A sexta trombeta, que revela 4 anjos soltos junto ao rio Eufrates, que comandam um exército de 200 milhões de cavaleiros que matam 1/3 dos homens com fogo, fumaça e enxofre. Apocalipse 9, 13 e 19. A primeira taça, que revela uma chaga maligna e dolorosa sobre os homens que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Apocalipse 16, 2. A quarta taça, que revela o sol queimando os homens com fogo e os homens blasfemando o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependendo para lhe darem glória. Apocalipse 16, 8, 9. A sexta taça, que revela o rio Eufrates secando, para preparar o caminho dos reis que vêm do Oriente, e 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, que saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta, e que vão aos reis de todo o mundo para os ajuntar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, no lugar chamado Armagedon. Apocalipse 16, 12 e 16. Como podemos ver, muitos desses juízos têm relação com o aquecimento global, pois envolvem alterações climáticas, catástrofes naturais, fome, peste, guerra, morte e sofrimento. Isso nos mostra que o aquecimento global é, sim, um sinal do fim dos tempos, pois faz parte do plano de Deus para punir o pecado e a rebeldia dos homens, e para purificar a terra para o estabelecimento do seu reino eterno. Outro sinal do fim dos tempos que tem relação com o aquecimento global é o aumento da frequência e da intensidade dos terremotos. A Bíblia nos diz que nos últimos dias haverá terremotos em vários lugares e que eles serão o princípio das dores. Mateus 24, 7, 8. Os terremotos são fenômenos naturais causados pelo movimento das placas tectônicas que compõem a crosta terrestre. Eles podem provocar danos materiais, ferimentos e mortes, além de desencadear outros eventos, como tsunamis, erupções vulcânicas e deslizamentos de terra.
Segundo alguns estudos científicos, o aquecimento global pode estar relacionado com o aumento da frequência e da magnitude dos terremotos em algumas regiões do mundo, como o Alasca, a Islândia, a Antártica, a Nova Zelândia, o Himalaia, a Indonésia, o Japão, o Chile, o México, a Itália, a Turquia, o Irã, entre outras. Esses terremotos podem ser vistos como um cumprimento das profecias bíblicas sobre o fim dos tempos, pois mostram que a criação está gemendo e sofrendo as dores de parto, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8, 19, 22. Além disso, esses terremotos podem ser vistos como um aviso de Deus, para que nos arrependamos dos nossos pecados e nos voltemos para Ele, pois o tempo está se esgotando e o dia do juízo está se aproximando. Lucas 13, 1, 5. Portanto, diante desses sinais, devemos estar atentos e vigilantes, orando e vigiando, para que não sejamos surpreendidos pela vinda do Senhor. Devemos também aproveitar as oportunidades para pregar o Evangelho a todas as nações, para que todos possam conhecer a salvação que há em Jesus Cristo. Marcos 13, 33, 37. Outro sinal do fim dos tempos que tem relação com o aquecimento global é o aumento das mortes e da violência entre as pessoas. A Bíblia nos diz que nos últimos dias os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. 2 Timóteo 3, 1, 5. Essas características revelam a depravação moral e espiritual da humanidade, que se afastou de Deus e dos seus mandamentos, e que vive segundo os seus próprios desejos e paixões. Essa situação gera conflitos, ódio, inveja, ciúme, amargura, vingança e todo tipo de maldade, que resultam em mortes e violência. A Bíblia também nos diz que o amor de muitos esfriará por causa do aumento da maldade. Mateus 24, 12. Isso significa que as pessoas perderão a capacidade de se importar com o próximo, de demonstrar compaixão, bondade, misericórdia, perdão e de buscar a paz e a justiça. Ao contrário, as pessoas se tornarão insensíveis, indiferentes, egoístas e até sádicas, se alegrando com o sofrimento alheio. Essas mortes e violências podem ser vistas como um cumprimento das profecias bíblicas sobre o fim dos tempos, pois mostram que o pecado atingiu o seu limite e que Deus não tolerará mais a iniquidade dos homens. Gênesis 6, 5, 7. Além disso, essas mortes e violências podem ser vistas como um chamado de Deus para que nos arrependamos dos nossos pecados e nos voltemos para Ele, pois Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas deseja que ele se converta e viva. Ezequiel 18, 23. Portanto, diante desses sinais, devemos estar atentos e vigilantes, orando e vigiando, para que não sejamos surpreendidos pela vinda do Senhor. Devemos também aproveitar as oportunidades para pregar o Evangelho a todas as nações, para que todos possam conhecer a salvação que há em Jesus Cristo. Marcos 13, 33 a 37. Outro sinal do fim dos tempos é o surgimento de doenças e epidemias que afetam a saúde e a vida das pessoas. A Bíblia nos diz que nos últimos dias haverá pestes em vários lugares, como parte das dores de parto que precedem a volta de Jesus. Mateus 24, 7 e 8. A Covid-19 pode ser vista como um sinal do fim dos tempos, pois mostra que o mundo está sofrendo as consequências do pecado e da desobediência a Deus, e que a humanidade precisa urgentemente de salvação.
A Covid-19 também pode ser vista como uma oportunidade de Deus para que nos arrependamos dos nossos pecados e nos voltemos para Ele, pois Ele é o único que pode nos curar e nos proteger. 2 Crônicas 7:14. Portanto, diante desses sinais, devemos estar atentos e vigilantes, orando e vigiando, para que não sejamos surpreendidos pela vinda do Senhor. Devemos também aproveitar as oportunidades para pregar o Evangelho a todas as nações, para que todos possam conhecer a salvação que há em Jesus Cristo. Marcos 13:33-37. Outro sinal do fim dos tempos é o surgimento de ataques de gafanhotos, que devastam as plantações e a vegetação. A Bíblia nos diz que nos últimos dias Deus enviará pragas de gafanhotos como um castigo pela desobediência e idolatria do seu povo. Joel 1:4, Apocalipse 9:3-11. Segundo alguns relatos, o aquecimento global pode estar relacionado com o surgimento de ataques de gafanhotos em algumas regiões do mundo, como a África, a Ásia, a Austrália, o Oriente Médio e a América do Sul. Esses ataques podem ser vistos como um cumprimento das profecias bíblicas sobre o fim dos tempos, pois mostram que Deus está julgando as nações que se rebelaram contra Ele e que rejeitaram o seu Evangelho. Apocalipse 16:9-11. Além disso, esses ataques podem ser vistos como um alerta de Deus para que nos arrependamos dos nossos pecados e nos voltemos para Ele, pois Ele é misericordioso e compassivo e pode cessar a praga se o seu povo se humilhar e clamar por Ele. 2 Crônicas 7:13-14. Outra profecia que ainda falta se cumprir é a queda de uma estrela do céu sobre a terra, que causará grande destruição e amargura. A Bíblia nos diz que quando o terceiro anjo tocar a sua trombeta, uma grande estrela, ardendo como tocha, cairá do céu sobre a terça parte dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornará em absinto, e muitos homens morrerão por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Apocalipse 8:10-11. Essa estrela pode ser interpretada de forma literal ou simbólica, dependendo da visão escatológica que se adota. Alguns entendem que essa estrela é um corpo celeste real, como um meteoro, um cometa ou um asteroide que atingirá a Terra e causará um grande impacto ambiental e humano. Outros entendem que essa estrela é uma figura de linguagem que representa um líder político, religioso ou militar, que exercerá uma grande influência sobre o mundo e causará um grande dano espiritual e moral. De qualquer forma, essa estrela pode ser vista como um sinal do fim dos tempos, pois mostra que Deus está derramando a sua ira sobre a terra e que o dia do juízo está próximo. Essa estrela também pode ser vista como uma oportunidade de Deus para que nos arrependamos dos nossos pecados e nos voltemos para Ele, pois Ele é o único que pode nos livrar da condenação eterna. João 3:16-18. Portanto, diante desses sinais, devemos estar atentos e vigilantes, orando e vigiando, para que não sejamos surpreendidos pela vinda do Senhor. Devemos também aproveitar as oportunidades para pregar o Evangelho a todas as nações, para que todos possam conhecer a salvação que há em Jesus Cristo. Marcos 13:33-37. E assim terminamos esse vídeo sobre os acontecimentos que estão comprovando o fim dos tempos da Bíblia. Espero que você tenha aprendido algo novo, que tenha sido edificado e que tenha se aproximado mais de Deus. Lembre-se, o tempo está se esgotando e nós precisamos estar prontos para encontrar o nosso Salvador. Você está pronto? Você já aceitou Jesus como o seu Senhor e Salvador? Você já se arrependeu dos seus pecados e se batizou nas águas e no Espírito Santo?
Se você ainda não fez isso, eu te convido a fazer hoje mesmo, pois amanhã pode ser tarde demais. Não deixe para depois a decisão mais importante da sua vida. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário, dê um like e compartilhe com os seus amigos e familiares. Até a próxima. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.